Em um planeta onde cada pico já foi conquistado e cada fronteira foi cruzada, existe uma montanha. Uma montanha que a humanidade tem medo de tocar. Ela não é a mais alta, não é a mais perigosa em termos técnicos, mas é guardada por uma força muito mais poderosa que o gelo, a fé e o mistério. Este é o Monte Kailash, no Tibete. O destino proibido que ninguém tem permissão para escalar. A única grande montanha do mundo que a civilização respeita. Mas o que acontece com quem ousa desafiar a montanha sagrada? Por que até hoje, em pleno século XXI, ninguém jamais chegou ao seu cume? Hoje, vamos desvendar os segredos por trás da montanha mais misteriosa do mundo. O Monte Kailash é muito mais do que uma formação rochosa imponente. Ele é a fundação espiritual da Ásia. Imagine um lugar que é o ponto de partida para 4 dos maiores rios do continente: o Indo, o Brahmaputra, o Sutlej e o Karnali. Por causa disso, é considerado o centro do mundo, o Axis Mundi, por 4 religiões diferentes: o hinduísmo, o budismo, o jainismo e a religião Bön. Para mais de 1 bilhão de hindus, o Kailash não é apenas uma montanha. É a morada do Senhor Shiva, o destruidor e transformador, onde ele se senta em um estado de perpétua meditação com sua consorte Parvati. Escalar o Kailash seria como invadir a casa de uma divindade, um ato de profanação impensável. Já para os budistas, o pico é o lar de Chakrasamvara, uma divindade que representa a iluminação suprema. Eles não veem a montanha como rocha e neve, mas como o próprio corpo divino, um mandala tridimensional natural. Essa reverência é tão profunda que a ideia de colocar os pés no seu cume é um sacrilégio. A proibição de escalar, portanto, não vem apenas de uma crença religiosa antiga, mas também é uma regra geopolítica imposta pelo governo chinês como um gesto de respeito à fé de milhões de pessoas. Em vez de escalá-la, milhares de peregrinos de todo o mundo viajam para o Tibete todos os anos para realizar a Kora, um ritual de circunvolução ao redor da base da montanha. Essa jornada a pé cobre 52 quilômetros de terreno difícil, a uma altitude onde o ar é rarefeito e o frio é cortante. Acredita-se que completar uma única volta ao redor do Kailash purifica os pecados de uma vida inteira. Completar 108 voltas garante a iluminação, o Nirvana. Esta peregrinação é um ato de humildade, uma demonstração de que o objetivo não é conquistar a montanha, mas sim se render a ela. Mas e os alpinistas? A história do montanhismo é uma história de desafios, de superação do impossível. Certamente alguém já tentou. E sim, houve tentativas. Alpinistas famosos, como o lendário Reinhold Messner, receberam permissão do governo chinês na década de 1980, mas ele recusou. Messner disse: "Se conquistarmos esta montanha, então teremos conquistado algo na alma das pessoas. Eu sugiro que eles vão e escalem algo um pouco mais difícil. O Kailash não é tão alto nem tão difícil." Ele entendeu que o valor da montanha não estava em seu desafio físico, mas em seu significado espiritual. Outras expedições, no entanto, foram menos respeitosas. Relatos contam sobre equipes que tentaram escalar secretamente, mas todas foram impedidas por razões diversas e muitas vezes inexplicáveis. Histórias falam de equipamentos que falharam misteriosamente, de mudanças climáticas súbitas e violentas que surgiram do nada, forçando a retirada. Alguns alpinistas relataram sentir um medo irracional e avassalador ao se aproximarem do pico. Uma sensação de que estavam sendo observados e que não eram bem-vindos. É como se a própria montanha os repelisse. Mas o aspecto mais sombrio e fascinante do Monte Kailash é o mistério do tempo. Lendas tibetanas antigas e relatos de peregrinos falam de um fenômeno aterrorizante.
Disse que qualquer pessoa que ouse se aproximar demais do cume sagrado tem seu corpo subitamente tomado por um envelhecimento acelerado. Unhas e cabelos que normalmente levariam semanas para crescer, crescem em questão de minutos. A vitalidade é drenada e a morte chega rapidamente. A montanha, de alguma forma, parece acelerar o ciclo da vida e da morte para aqueles que a desafiam. Embora não existam provas científicas, essa crença é um poderoso dissuasor. Será que o tempo realmente se comporta de maneira diferente perto do Kailash? Ou será que a montanha guarda uma energia que nossa ciência ainda não consegue medir ou entender? E as teorias não param por aí. Para alguns, a forma quase perfeita de pirâmide do Monte Kailash, com suas 4 faces alinhadas com os pontos cardeais, não é uma coincidência natural. Teóricos da conspiração e pesquisadores alternativos acreditam que o Kailash pode ser uma estrutura artificial, uma pirâmide colossal, construída por uma civilização antiga ou até mesmo por seres de outro mundo. Eles afirmam que a montanha é o centro de uma rede global de monumentos antigos, incluindo as pirâmides do Egito e Stonehenge, funcionando como um eixo do mundo que influencia o clima e a energia do nosso planeta. Seria o Kailash a chave para desvendar os segredos de um passado esquecido da humanidade? A verdade é que o Monte Kailash representa um dos únicos lugares na Terra onde o poder da fé se impõe categoricamente sobre a ambição humana. Não o escalamos, talvez, porque tememos um castigo divino, ou talvez porque tememos a fúria de uma força da natureza que simplesmente não compreendemos. Este destino proibido não é cercado por arame farpado ou muros, mas por reverência. A proibição nos ensina uma lição poderosa. Há limites sagrados que a ciência e a tecnologia ainda não podem, e talvez nunca devam, ultrapassar. E o mundo obcecado pela conquista, pela exploração e por não deixar nenhuma pedra sobre pedra, o Kailash permanece intocado, um monumento silencioso à crença e ao mistério. É uma montanha que nos desafia, não fisicamente, mas filosoficamente. Ela questiona nossa própria necessidade de dominar tudo, nos lembrando que algumas coisas são mais valiosas quando deixadas em paz, envoltas em seus segredos. É o destino proibido, onde o tempo, a fé e o mistério se encontram, e onde a humanidade, por uma vez, escolheu recuar. O Monte Kailash continuará a guardar seus segredos, observando silenciosamente as gerações de peregrinos que caminham ao seu redor, mas nunca acima. Ele nos lembra que o maior pico a ser conquistado, às vezes, é o nosso próprio ego. Agora eu quero saber a sua opinião. Deixe aqui nos comentários. Você acredita que o Monte Kailash nunca foi escalado por respeito religioso ou porque uma força misteriosa realmente protege a montanha? Sua teoria é muito importante para nós. Se você gostou de desvendar este mistério, não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nossas próximas viagens a lugares incríveis e proibidos. Obrigado por assistir e até a próxima.